A Pequena Sereia, por Hans Christian Andersen. Muito longe no oceano, onde a água é azul como a mais bela chicória e clara como o cristal, é muito, muito profundo, tão profundo, na verdade, que nenhum cabo poderia medi-lo, e muitas torres de igreja, empilhadas umas sobre as outras, não alcançariam do chão até a superfície da água. Lá vive o rei do mar e seus súditos. Não devemos imaginar que no fundo do mar há apenas areia amarela nua. Não, de forma alguma, porque nessa areia crescem flores e plantas mais estranhas, cujas folhas e caules são tão flexíveis que o mais leve movimento da água as fazem se mover como se tivessem vida. Os peixes, grandes e pequenos, deslizam entre os ramos como os pássaros voam entre as árvores aqui, na terra. No lugar mais profundo de todos está o castelo do Rei do Mar. Suas paredes são construídas de coral e as longas janelas góticas são de âmbar transparente. O teto é feito de conchas que se abrem e fecham enquanto a água flui sobre elas. Sua aparência é muito bonita, pois em cada uma delas há uma pérola reluzente que seria digna da diadema de uma rainha. O Rei do Mar era viúvo há muitos anos e sua velha mãe cuidava de sua casa. Era uma mulher muito sensata, mas extremamente orgulhosa de sua alta linhagem e, por essa razão, ela usava 12 ostras em sua cauda, enquanto outros de alto escalão só eram permitidos a usar 6. No entanto, ela merecia grande reconhecimento, especialmente por seu cuidado com as pequenas princesas do mar, suas 6 netas. Eram lindas meninas, mas a mais jovem era a mais bonita de todas. Sua pele era clara e delicada como uma pétala de rosa, e seus olhos eram azuis como o mar mais profundo, mas, assim como as outras, não tinha pés e seu corpo terminava em uma cauda de peixe. O dia todo elas brincavam nos grandes salões do castelo ou entre as flores vivas que cresciam nas paredes. As grandes janelas de âmbar estavam abertas e os peixes nadavam para dentro, assim como as andorinhas voam em direção às nossas casas quando abrimos as janelas, só que os peixes nadavam em direção às princesas, comiam de suas mãos e se deixavam acariciar. Fora do castelo havia um belo jardim que cultivava flores de um vermelho brilhante e azul escuro, e flores que pareciam chamas de fogo, as frutas brilhavam como ouro, e as folhas e caules balançavam constantemente. A própria terra era areia mais fina, mais azul como a chama do enxofre ardente. Sobretudo havia um radiante azul peculiar, como se o céu azul estivesse em todos os lugares, acima e abaixo, em vez das profundezas escuras do mar. No clima calmo, era possível ver o sol, parecia uma flor vermelho-púrpura com luz irradiando do cálice. Cada uma das jovens princesas tinha um pequeno pedaço de terra no jardim onde podiam cavar e plantar a seu gosto. Uma delas organizou seu jardim em forma de baleia, outra preferiu fazê-lo em forma de uma pequena sereia, enquanto a mais jovem o fez redondo, como o sol, e nele cresciam flores tão vermelhas como seus raios ao entardecer. Ela era uma criança estranha, quieta e reflexiva. Enquanto suas irmãs demonstravam alegria pelas maravilhosas coisas que encontravam nos naufrágios, para ela apenas suas belas flores vermelhas, como o sol, e uma bela estátua de mármore importavam. Representavam um jovem bonito esculpido em pura pedra branca, que havia caído no fundo do mar a partir de um naufrágio. Ela plantou ao lado da estátua um salgueiro chorão cor-de-rosa. Cresceu rapidamente e em breve suas ramas pendiam sobre a estátua, quase até as areias azuis. As sombras tinham a cor de violeta e ondulavam de um lado para o outro como os galhos, de forma que parecia como se a coroa da árvore e a raiz estivessem brincando, tentando se beijar. Nada lhe dava tanto prazer como ouvir sobre o mundo acima do mar. Ela pedia à sua velha avó para lhe contar tudo o que sabia sobre os navios e as cidades, as pessoas e os animais. Para ela,
Parecia maravilhoso e bonito ouvir que as flores da terra tinham fragrância, enquanto as debaixo do mar não tinham nenhuma, que as árvores da floresta eram verdes e que os peixes entre as árvores podiam cantar tão docemente que era um prazer ouvi-los. Sua avó chamava os pássaros de peixes, caso contrário a pequena sereia não teria entendido o que estava sendo dito, pois ela nunca tinha visto pássaros. Quando você tiver completado 15 anos, disse a avó, você terá permissão para subir do mar e se sentar nas rochas à luz da lua enquanto os grandes navios passam navegando. Então você verá tanto as florestas quanto as cidades. No ano seguinte, uma das irmãs completaria 15 anos, mas como cada uma era um ano mais jovem que a outra, a mais jovem teria que esperar 5 anos antes de chegar a sua vez de emergir do fundo do oceano para ver a Terra como nós. No entanto, cada uma prometeu contar às outras o que viu em sua primeira visita e o que achou mais bonito. Sua avó não podia lhes contar o suficiente, havia tantas coisas que elas queriam saber. Nenhuma delas ansiava tanto a sua vez como a mais jovem, aquela que tinha mais tempo de espera e era tão tranquila e reflexiva. Muitas noites ela ficava junto à janela aberta, olhando para cima através da água azul escura e observando os peixes que espirravam com suas barbatanas e caudas. Ela podia ver a lua e as estrelas brilhando fracamente, mas através da água elas pareciam maiores do que são para os nossos olhos. Quando algo como uma nuvem negra passava entre ela e elas, ela sabia que era uma baleia nadando acima dela ou um navio cheio de seres humanos que nunca imaginaram que uma sereiazinha bonita estava debaixo deles, estendendo suas mãos brancas em direção ao casco do navio. Finalmente, a mais velha completou 15 anos e foi permitido que ela subisse à superfície do oceano. Quando ela retornou, tinha centenas de coisas para contar. Mas a coisa mais maravilhosa, ela disse, era deitar-se em uma bancada de areia no mar tranquilo iluminado pela lua, perto da costa, contemplando as luzes da cidade próxima brilhando como centenas de estrelas e ouvindo os sons da música, o barulho das carruagens, as vozes dos seres humanos e o alegre repicar dos sinos nos campanários das igrejas. Como ela não podia se aproximar de todas essas coisas maravilhosas, ela ansiava por elas ainda mais. Oh, como a irmã mais jovem ansiava ouvir todas essas descrições! E então, quando ela ficava em pé junto à janela aberta, olhando para cima através da água azul escura, ela pensava na grande cidade, com toda a sua agitação e barulho, e até imaginava que podia ouvir o som dos sinos da igreja nas profundezas do mar. Em mais um ano, foi permitido que a segunda irmã subisse à superfície da água e nadasse onde quisesse. Ela emergiu exatamente quando o sol estava se pondo, e isso, ela disse, era a visão mais bonita de todas. Todo o céu parecia ouro, e nuvens violetas e rosas, que ela não conseguia descrever, moviam-se nele. E mais rápido do que as nuvens, um grande grupo de cisnes selvagens voava em direção ao sol poente, como um longo véu branco sobre o mar. Ela também nadou em direção ao sol, mas afundou nas ondas, e os tons rosados desapareceram das nuvens e do mar. Então chegou a vez da terceira irmã, e ela era a mais corajosa de todas, pois nadou por um amplo rio que desembocava no mar. Nas margens, ela viu colinas verdes cobertas de belas vinhas, e palácios e castelos espreitando entre as árvores majestosas da floresta. Ela ouviu os pássaros cantarem e sentiu os raios do sol tão intensamente que muitas vezes teve que mergulhar na água para refrescar seu rosto ardente. Em uma enseada estreita, ela encontrou um grande grupo de crianças humanas pequenas, quase nuas, brincando na água. Ela quis brincar com eles, mas eles fugiram assustados, e então um pequeno animal negro, era um cachorro, mas ela não sabia, porque nunca tinha visto um antes, aproximou-se da água e latiu furiosamente para ela, assustando-a e fazendo-a retornar rapidamente ao mar aberto. Mas ela disse que nunca esqueceria a bela floresta, as colinas verdes e as crianças adoráveis que podiam nadar na água mesmo sem terem caudas. A quarta irmã era mais tímida.
Ela permanecia no meio do mar, mas dizia que era igualmente bonito lá como perto da terra. Ela podia ver por muitos quilômetros ao redor, e o céu acima parecia um sino de cristal. Ela havia visto os navios, mas estavam tão distantes que pareciam gaivotas. Os golfinhos brincavam nas ondas, e as grandes baleias lançavam água pelos orifícios nasais, como se 100 fontes estivessem jorrando em todas as direções. O aniversário da quinta irmã aconteceu no inverno, então quando chegou a vez dela, ela viu o que as outras não tinham visto na primeira vez que subiram. O mar estava completamente verde, e grandes icebergs flutuavam ao redor, cada um parecendo uma pérola, mais maiores e mais altos do que as igrejas construídas pelos humanos. Eles tinham formas muito peculiares e brilhavam como diamantes. Ela se sentou em um dos maiores e deixou o vento brincar com seus longos cabelos. Ela percebeu que todos os navios passavam rapidamente, afastando-se o máximo possível, como se tivessem medo do iceberg. Ao entardecer, quando o sol se punha, nuvens escuras cobriam o céu, o trovão retumbava e os flashes dos relâmpagos brilhavam nos icebergs enquanto o mar agitado os lançava de um lado para o outro. Em todos os navios, as velas tremiam de medo, enquanto ela estava sentada no iceberg flutuante, observando calmamente os relâmpagos lançando seus flashes em forma de garfo no mar. Cada uma das irmãs, quando teve permissão para subir à superfície, ficou encantada com as novas e belas vistas. Mas agora que eram moças mais velhas e podiam ir quando quisessem, elas se tornaram bastante indiferentes a isso. Logo, elas desejavam voltar novamente, e depois de passar um mês, diziam que era muito mais bonito lá embaixo e mais agradável estar em casa. No entanto, frequentemente, nas horas da tarde, as 5 irmãs entrelaçavam os braços e emergiam juntas à superfície. Suas vozes eram mais encantadoras do que as de qualquer ser humano. Ao se aproximar de uma tempestade, quando temiam que um navio pudesse se perder, elas nadavam na frente da embarcação, cantando músicas encantadoras sobre as maravilhas encontradas nas profundezas do mar e suplicando aos navegantes que não tivessem medo se afundassem no fundo. Mas os marinheiros não conseguiam entender a música e pensavam que era o lamento da tempestade. Essas coisas nunca lhes pareciam bonitas, porque se o navio afundasse, os homens se afogavam e apenas seus corpos sem vida chegavam ao palácio do rei do mar. Quando as irmãs emergiam, abraçadas, através da água, sua irmã mais nova ficava completamente sozinha, observando-as, pronta para chorar. Embora as sereias não tenham lágrimas, seu sofrimento era ainda mais intenso. Oh, se ao menos eu tivesse 15 anos, ela dizia. Eu sei que vou amar o mundo lá em cima e todas as pessoas que vivem nele. Finalmente, chegou aos seus 15 anos. Bem, agora você é uma mulher adulta, disse a velha avó. Venha, deixe-me enfeitá-la como suas irmãs. E ela colocou em seu cabelo uma coroa de lírios brancos, dos quais cada pétala era meia pérola. Em seguida, a velha ordenou que 8 grandes ostras fossem presas à cauda da princesa para mostrar sua alta posição. Mas eles me machucam tanto, disse a pequena sereia. Sim, eu sei, o orgulho deve sofrer dor, respondeu a velha. Oh, como ela desejaria se livrar de todo aquele esplendor e remover a pesada coroa! As flores vermelhas em seu próprio jardim teriam combinado muito melhor com ela. Mas ela não podia mudar a si mesma, então ela se despediu e emergiu tão leve quanto uma bolha em direção à superfície da água. O sol acabará de se pôr quando ela levantou a cabeça acima das ondas. As nuvens estavam tingidas de carmesim e ouro, e através do brilhante crepúsculo brilhava a estrela da noite em toda a sua beleza. O mar estava calmo e o ar suave e fresco. Um grande navio de 3 mastros estava imóvel na água, ou apenas uma vela estava içada, pois não havia nenhum sopro de brisa, e os marinheiros ficavam ociosos no convés ou entre as cordas.
Havia música e canções a bordo, e quando a escuridão caía, centenas de lanternas coloridas eram acesas, como se as bandeiras de todas as nações estivessem tremulando no ar. A pequena sereia nadava perto das janelas da cabine e, ocasionalmente, quando as ondas a erguiam, ela podia olhar através dos vidros e ver várias pessoas elegantemente vestidas. Entre eles, e o mais bonito de todos, estava um jovem príncipe com grandes olhos negros. Ele tinha 16 anos e seu aniversário era celebrado com grande pompa. Os marinheiros dançavam no convés e quando o príncipe saiu da cabine, mais de 100 fogos de artifício foram lançados no ar, iluminando tudo como se fosse dia. A pequena sereia ficou tão assustada que mergulhou na água e quando levantou a cabeça novamente, parecia que todas as estrelas do céu estavam caindo ao seu redor. Nunca tinha visto fogos de artifício assim. Grandes sóis lançavam fogo, esplêndidos vagalumes voavam pelo ar azul e tudo se refletia no mar claro e tranquilo abaixo. O próprio navio estava tão iluminado que todas as pessoas, até mesmo as cordas mais finas, podiam ser vistas claramente. Como o jovem príncipe parecia bonito enquanto apertava as mãos de todos os seus convidados e sorria enquanto a música ressoava no claro ar noturno. Já era muito tarde, no entanto, a pequena sereia não conseguia desviar os olhos do navio nem do belo príncipe. As lanternas coloridas se apagaram, não havia mais fogos de artifício no ar e os canhões pararam de disparar, mas o mar ficou agitado e um lamento, um rugido pôde ser ouvido debaixo das ondas. Ainda assim, a pequena sereia ficou ao lado da janela da cabine, balançando para cima e para baixo na água para poder olhar para dentro. Depois de um tempo, as velas foram rapidamente içadas e o navio continuou seu caminho. Mas logo as ondas se elevaram mais altas, nuvens escuras escureceram o céu e relâmpagos eram visíveis ao longe. Uma tempestade terrível se aproximava. Mais uma vez, as velas foram recolhidas e o grande navio seguiu seu rápido curso sobre o mar agitado. As ondas se erguiam como montanhas, como se fossem superar o mastro, mas o navio mergulhava entre elas como um cisne, então se erguia novamente sobre suas cristas espumantes e altas. Para a pequena sereia, isso era um esporte agradável, mas não para os marinheiros. Finalmente, o navio gemeu e rangeu, as tábuas grossas cederam ao chicote do mar enquanto as ondas quebravam no convés, o mastro principal se partiu como um caniço e, ao inclinar-se de lado, a água se precipitou para dentro. A pequena sereia percebeu que a tripulação estava em perigo, ela também teve que ter cuidado para evitar as través e tábuas da embarcação espalhadas na água. Em um momento, estava completamente escuro, de modo que ela não podia ver nenhum objeto, mas quando um lampejo de relâmpago apareceu, revelou toda a cena, ela pôde ver todos que estavam a bordo, exceto o príncipe. Quando o navio se partiu, ela o tinha visto afundar nas profundas ondas e ficou feliz, porque pensou que agora ele estaria com ela. Em seguida, ela lembrou que os seres humanos não podiam viver na água, então quando chegasse ao palácio de seu pai, ele estaria certamente completamente morto. Não, ele não deveria morrer. Então ela nadou entre as vigas e tábuas que se espalhavam na superfície do mar, esquecendo-se de que poderiam esmagá-la em pedaços. Mergulhando profundamente nas águas escuras, subindo e descendo com as ondas, ela finalmente conseguiu alcançar o jovem príncipe, que estava perdendo a capacidade de nadar naquele mar tempestuoso. Seus membros estavam falhando, seus belos olhos estavam fechados e ele teria morrido se a pequena sereia não tivesse vindo em seu auxílio. Ela segurou sua cabeça acima da água e deixou as ondas levá-los para onde quisessem. Pela manhã, a tempestade havia passado, mas não havia sinal do navio. O sol se ergueu vermelho e brilhante sobre a água, e seus raios devolveram um tom saudável às bochechas do príncipe, mas seus olhos permaneciam fechados. A sereia beijou sua testa alta e macia e acariciou seu cabelo molhado.
Ele parecia para ela como a estátua de mármore em seu pequeno jardim, então ela o beijou novamente e desejou que ele pudesse viver. Em breve avistaram a terra, e ela viu montanhas azuis e altas com neve branca repousando nelas como se um rebanho de cisnes estivesse lá. Belas florestas verdes ficavam perto da costa e perto havia um grande edifício, ela não conseguia dizer se era uma igreja ou um convento. Árvores de laranja e limão cresciam no jardim, e em frente à porta erguiam-se altas palmeiras. O mar formava aqui uma pequena baía onde a água estava calma e tranquila, mas muito profunda. Ela nadou com o belo príncipe até a praia, que estava coberta de areia fina e branca, e o deixou sob o sol quente, certificando-se de que sua cabeça estivesse mais alta do que seu corpo. Em seguida, os sinos tocaram no grande edifício branco e algumas jovens entraram no jardim. A pequena sereia nadou mais longe da costa e se escondeu entre algumas rochas altas que emergiam da água. Cobrindo sua cabeça e pescoço com a espuma do mar, ela observou para ver o que aconteceria com o pobre príncipe. Não demorou muito para que ela visse uma jovem se aproximar do local onde o príncipe estava deitado. No início, ela parecia assustada, mas apenas por um momento, e então ela trouxe mais pessoas, e a sereia viu o príncipe voltar à vida e sorrir para aqueles ao seu redor. Mas ele não lhe enviou nenhum sorriso, ele não sabia que ela o havia salvado. Isso a deixou muito triste, e quando ele foi levado para o grande edifício, ela mergulhou na água e voltou para o castelo de seu pai. Ela sempre fora quieta e pensativa, e agora era mais do que nunca. Suas irmãs perguntavam o que ela tinha visto durante sua primeira visita à superfície da água, mas ela não podia contar nada a elas. Muitas tardes e manhãs ela se dirigia ao local onde havia deixado o príncipe. Ela via as frutas no jardim amadurecerem e as observava serem colhidas, ela via a neve nos picos das montanhas derreter, mas nunca via o príncipe, e assim sempre voltava para casa mais triste do que antes. Seu único consolo era sentar-se em seu próprio jardim e abraçar a bela estátua de mármore, que se assemelhava ao príncipe. Ela abandonou o cuidado de suas flores, que cresciam em confusão selvagem pelos caminhos, enroscando suas longas folhas e caules nos galhos das árvores, tornando o lugar escuro e sombrio. Finalmente, ela não aguentou mais e contou tudo a uma de suas irmãs. Em seguida, as outras ouviram o segredo e logo várias sereias ficaram sabendo, uma das quais tinha uma amiga íntima que coincidentemente sabia algo sobre o príncipe. Ela também testemunhou a celebração a bordo do navio e contou de onde o príncipe vinha e onde estava localizado seu palácio. "Vem, irmãzinha", disseram as outras princesas. Elas entrelaçaram seus braços e subiram juntas até a superfície da água, perto do lugar onde sabiam que ficava o palácio do príncipe. Era construído em um brilhante amarelo de pedra e tinha longos lances de escadas de mármore que chegavam até o mar. Esplêndidas cúpulas douradas se erguiam sobre o telhado, e entre as colunas que cercavam todo o edifício havia estátuas de mármore que pareciam vivas. Através dos cristais transparentes das janelas elevadas, podiam-se ver salões nobres com cortinas de seda cara e tapeçarias nas paredes, cobertas por belas pinturas. No centro do maior salão, uma fonte lançava seus jatos brilhantes até a taça de cristal no teto, através da qual o sol brilhava sobre a água e sobre as belas plantas que cresciam na base da fonte. Agora que a pequena sereia sabia onde o príncipe vivia, ela passava muitas tardes e noites na água perto do palácio. Ela nadava muito mais perto da costa do que qualquer uma das outras havia ousado, e uma vez se aproximou do estreito canal sob a varanda de mármore, que projetava uma ampla sombra sobre a água. Ali ela se sentava e observava o jovem príncipe, que pensava estar sozinho sob a brilhante luz da lua. Frequentemente, ela o via navegando nas tardes em um belo barco, onde a música tocava e as bandeiras tremulavam. Ela espiava entre os juncos verdes, e se o vento agitava seu longo véu prateado, aqueles que a viam pensavam que era um cisne estendendo suas asas.
Também muitas noites, quando os pescadores lançavam suas redes sob a luz de suas tochas, ela os ouvia contar muitas coisas boas sobre o jovem príncipe. E isso a alegrava por tê-lo salvado quando ele estava meio morto, sendo arrastado pelas ondas. Ela se lembrava de como havia descansado sua cabeça em seu peito e como o havia beijado de coração, mas ele não sabia de nada disso e nem mesmo podia sonhar com ela. A cada dia, ela gostava mais dos seres humanos e ansiava cada vez mais poder vagar com aqueles cujo mundo parecia ser muito maior que o seu próprio. Eles podiam voar sobre o mar em barcos e subir nas altas colinas que ficavam acima das nuvens, e as terras que possuíam, suas florestas e campos, se estendiam muito além do que sua visão podia alcançar. Havia tanto que ela desejava conhecer. Mas suas irmãs não podiam responder a todas as suas perguntas. Então ela foi até sua avó idosa, que sabia tudo sobre o mundo lá em cima, que ela chamava acertadamente de Terras sobre o mar. Se os seres humanos não se afogam, perguntou a pequena sereia, eles podem viver para sempre? Eles nunca morrem, como nós aqui no mar. Sim, respondeu a anciã, eles também devem morrer, e sua vida é até mais curta que a nossa. Às vezes, vivemos por 300 anos, mas quando deixamos de existir aqui, nos transformamos em espuma na superfície da água e nem mesmo temos um túmulo entre aqueles que amamos. Não possuímos almas imortais, nunca viveremos novamente, como as algas marinhas verdes que, uma vez cortadas, não podem florescer mais. Os seres humanos, por outro lado, têm almas que vivem para sempre, mesmo depois que o corpo se torna pó. Eles se elevam pelo ar claro e puro além das estrelas brilhantes. Assim como nos elevamos para fora da água e contemplamos toda a terra, eles se elevam para regiões desconhecidas e gloriosas que nunca veremos. Por que não temos almas imortais? Perguntou a pequena sereia com tristeza. Eu daria de bom grado todos os centenas de anos que tenho para viver apenas um dia como ser humano e ter a esperança de conhecer a felicidade desse glorioso mundo além das estrelas. Você não deve pensar assim, disse a anciã. Acreditamos que somos muito mais felizes e estamos melhores que os seres humanos. Então eu vou morrer, disse a pequena sereia, e como espuma do mar, serei arrastada sem nunca mais poder ouvir a música das ondas, ver as belas flores ou o sol vermelho. Existe algo que eu possa fazer para ganhar uma alma imortal? Não, disse a anciã, a menos que um homem te ame tanto a ponto de você ser mais importante para ele do que seu pai ou sua mãe, e se todos os seus pensamentos e todo o seu amor estiverem direcionados a você, e o sacerdote colocar sua mão direita na sua, e ele prometer ser fiel a você aqui no além, então a alma dele deslizaria para dentro do seu corpo e você obteria uma parte da felicidade futura da humanidade. Ele te daria uma alma e também conservaria a dele, mas isso nunca pode acontecer. Sua cauda de peixe, que entre nós é considerada tão bonita, na terra é considerada feia. Eles não sabem melhor e acreditam que é necessário ter 2 robustos apoios que chamam de pernas para serem bonitos. Então, a pequena sereia suspirou e olhou tristemente para sua cauda de peixe. Vamos ser felizes, disse a anciã, e pulemos e nademos pelos 300 anos que nos restam para viver, que é tempo suficiente de fato. Depois disso, poderemos descansar muito melhor. Esta noite teremos um baile na corte. Foi um daqueles espetáculos esplêndidos que nunca podemos ver na terra. As paredes e o teto do grande salão de baile eram de um vidro grosso, mas transparente. Centenas de conchas colossais, algumas de um vermelho intenso, outras de um verde grama, com fogo azul nelas, estavam alinhadas dos 2 lados. Elas iluminavam todo o salão e brilhavam através das paredes, de modo que o mar também estava iluminado. Inúmeros peixes, grandes e pequenos, nadavam em frente às paredes de vidro, e em alguns deles, as escamas brilhavam com um brilho roxo, e em outros brilhavam como prata e ouro.
Um amplo rio fluía pelos corredores, e nele os tritões e as sereias dançavam ao ritmo de sua doce melodia. Ninguém na terra tem vozes tão bonitas como as delas, mas a pequena sereia cantava mais docemente do que todas. Toda a corte a aplaudia com mãos e caudas, e por um momento, seu coração se sentiu muito alegre, porque ela sabia que tinha a voz mais doce tanto na terra quanto no mar. Mas logo ela voltou a pensar no mundo acima dela. Ela não conseguia esquecer o príncipe encantador e sua tristeza por não ter uma alma imortal como a dele. Ela se afastou silenciosamente do palácio de seu pai e enquanto tudo dentro era alegria e canção, ela se sentou em seu pequeno jardim, triste e sozinha. Então ela ouviu o som da trombeta através da água e pensou: certamente ele está navegando acima, aquele em quem estão concentrados meus desejos e em cujas mãos eu gostaria de colocar a felicidade da minha vida. Vou arriscar tudo por ele e para ganhar uma alma imortal. Enquanto minhas irmãs estão dançando no palácio de meu pai, irei até a bruxa do mar, a quem sempre temi, ela pode me dar conselhos e ajuda. Então, a pequena sereia saiu de seu jardim e seguiu o caminho em direção aos redemoinhos espumantes onde a feiticeira vivia. Ela nunca havia percorrido esse caminho antes. Não havia flores nem grama ali, apenas um solo nu, cinza e arenoso, que se estendia até o redemoinho, onde a água, como rodas de moinho espumantes, agarrava tudo o que estava ao seu alcance e o lançava às profundezas insondáveis. A pequena sereia teve que atravessar esses redemoinhos esmagadores antes de chegar aos domínios da bruxa do mar. Em seguida, por uma longa distância, o caminho passava por um trecho de pântano quente e borbulhante, que a bruxa chamava de seu charco de turfa. Além dali ficava a casa da bruxa, erguendo-se no centro de uma estranha floresta, onde todas as árvores e flores eram pólipos, metade animais e metade plantas. Pareciam serpentes com 100 cabeças crescendo do solo. Os galhos eram longos braços escorregadios com dedos como vermes flexíveis, movendo-se um após o outro desde a raiz até o topo. Tudo o que conseguiam alcançar no mar era agarrado e retido para nunca escapar de suas garras. A pequena sereia ficou tão assustada com o que viu que parou, e seu coração batia de medo. Ela quase deu meia volta, mas pensou no príncipe e na alma humana que ansiava, e sua coragem retornou. Amarrou seus longos e fluidos cabelos ao redor da cabeça para que os pólipos não pudessem agarrá-la. Cruzou as mãos sobre o peito e se lançou para frente como um peixe que desliza entre os braços e dedos flexíveis dos pólipos feios, que se estendiam de ambos os lados dela. Ela viu que todos eles seguravam algo que haviam capturado com seus numerosos braços, fortes como tiras de ferro. Firmemente presos em seus braços aderentes estavam esqueletos brancos de seres humanos que haviam perecido no mar e afundado em águas profundas, esqueletos de animais terrestres, e remos, lemes e baús de navios. Havia até mesmo uma pequena sereia que havia sido capturada e estrangulada, e isso parecia ser o mais chocante de tudo para a pequena princesa. Agora, ela chegou a um terreno pantanoso na floresta, onde grandes e gordas serpentes aquáticas se revolviam na lama, exibindo seus corpos feios e pardacentos. No meio desse lugar, erguia-se uma casa construída com os ossos de seres humanos naufragados. Lá estava a bruxa do mar, permitindo que um sapo se alimentasse de sua boca, assim como às vezes as pessoas alimentam um canário com pedaços de açúcar. Ela chamava as feias serpentes aquáticas de seus pequenos filhotes e permitia que rastejassem por todo o seu peito. "Eu sei o que você quer", disse a bruxa do mar. "É muito tolo da sua parte, mas você terá o que deseja, mesmo que isso leve à tristeza, minha bela princesa. Você deseja se livrar da sua cauda de peixe e ter 2 apoios em seu lugar, como os seres humanos na terra, para que o jovem príncipe se apaixone por você e para que você possa ter uma alma imortal." E então a bruxa riu tão alto e repugnantemente que o sapo e as serpentes caíram no chão e se contorceram.
Você chegou no momento certo, disse a bruxa, porque após o amanhecer de amanhã, não poderei ajudá-la até o final de outro ano. Eu prepararei uma poção com a qual você deverá nadar até a terra amanhã antes do amanhecer, ou sente-se lá e beba-a. Sua cauda desaparecerá e encolherá até se tornar o que os homens chamam de pernas. Você sentirá uma grande dor como se uma espada a atravessasse. Mas todos que a virem dirão que você é a criatura humana mais bonita que já viram. Você manterá a mesma graça flutuante em seus movimentos, e nenhum dançarino poderá ser tão ágil. A cada passo que der, no entanto, será como se estivesse pisando em facas afiadas e como se o sangue devesse fluir. Se estiver disposta a suportar tudo isso, eu a ajudarei. Sim, eu farei, disse a pequena princesa com voz trêmula ao pensar no príncipe na alma imortal. Mas pense novamente, disse a bruxa, pois uma vez que sua forma se torne a de um ser humano, você não poderá mais ser uma sereia. Nunca mais retornará pela água com suas irmãs ou ao palácio de seu pai. E se você não ganhar o amor do príncipe, de modo que ele esteja disposto a esquecer seu pai e sua mãe por você e amá-la com toda a sua alma, permitindo que o sacerdote una suas mãos para que possam ser marido e mulher, então você nunca terá uma alma imortal. Na manhã seguinte ao seu casamento com outra pessoa, seu coração se partirá e você se transformará em espuma na crista das ondas. Eu farei, disse a pequena sereia, e ficou pálida como a morte. Mas eu também devo ser recompensada, disse a bruxa, e não é algo insignificante que peço. Você tem a voz mais doce de todos que habitam aqui nas profundezas do mar, e você acredita que poderá encantar o príncipe com ela. Mas essa voz você deve me dar. O melhor que você possui será meu como pagamento por minha poção cara, que deve ser misturada com o meu próprio sangue para se tornar tão afiada quanto uma espada de 2 gumes. Mas se você tirar minha voz, disse a pequena sereia, o que restará de mim? Sua bela forma, seu caminhar gracioso e seus olhos expressivos. Certamente, com isso você será capaz de cativar o coração de um homem. Bem, você perdeu a coragem? Estenda sua pequena língua para que eu possa cortá-la como pagamento, e então você terá a poção poderosa. Assim seja, disse a pequena sereia. Então a bruxa colocou seu caldeirão sobre o fogo para preparar a poção mágica. A limpeza é algo bom, disse ela, esfregando o recipiente com as serpentes que havia amarrado em um grande nó. Em seguida, ela furou o peito e deixou cair seu sangue negro no caldeirão. O vapor que se elevava se contorcia em formas tão horríveis que ninguém poderia olhar para elas sem medo. A cada momento, a bruxa jogava um novo ingrediente no recipiente, e quando começou a ferver, o som era como o choro de um crocodilo. Quando a poção mágica finalmente ficou pronta, parecia água transparente. Aqui está, disse a bruxa. Em seguida, cortou a língua da sereia para que ela nunca mais pudesse falar ou cantar. Se os polvos a pegarem quando você estiver voltando pela floresta, disse a bruxa, jogue algumas gotas da poção sobre eles e seus tentáculos se despedaçarão em 1000 pedaços. Mas a pequena sereia não precisou fazer isso, pois os polvos recuaram aterrorizados ao verem a reluzente poção que brilhava em sua mão como uma estrela cintilante. Então, ela atravessou rapidamente a floresta e o pântano e passou entre os redemoinhos rugindo. Ela viu que no palácio de seu pai, as tochas na sala de baile estavam apagadas e todos lá dentro estavam dormindo. Mas ela não ousou entrar, porque agora estava muda e estava prestes a deixá-los para sempre, sentia como se seu coração fosse se partir. Ela se esgueirou para o jardim, pegou uma flor de cada canteiro de suas irmãs, beijou sua mão em direção ao palácio 1000 vezes e então se elevou pelas águas azul escuras. O sol ainda não havia nascido quando ela viu o palácio do príncipe e se aproximou dos belos degraus de mármore, mas a lua brilhava clara e brilhante.
Então a pequena sereia bebeu a poção mágica e sentiu como se uma espada de 2 gumes atravessasse seu corpo delicado. Ela desmaiou e ficou como morta. Quando o sol surgiu e brilhou sobre o mar, ela se recuperou e sentiu uma dor aguda, mas diante dela estava o belo jovem príncipe. Ele fixou seus olhos negros como carvão intensamente nela, e ela baixou os seus e então percebeu que sua cauda de peixe havia desaparecido e agora ela tinha pernas bonitas e brancas e pés pequenos como qualquer jovem. Mas ela não tinha roupas, então se envolveu em seus longos e espessos cabelos. O príncipe perguntou quem ela era e de onde vinha. Ela o olhou docemente e tristemente com seus profundos olhos azuis, mas não conseguiu falar. Ele segurou sua mão e a conduziu ao palácio. Diante dela estava o belo príncipe jovem. Cada passo que ela dava era exatamente como a bruxa havia dito, ela sentia como se estivesse pisando agulhas ou lâminas afiadas. No entanto, ela suportava isso com prazer e se movia ao lado do príncipe tão leve como uma bolha, tanto que ele e todos que a viam se maravilhavam com seus movimentos elegantes e graciosos. Em pouco tempo, ela foi vestida com roupas caras de seda e musselina e se tornou a criatura mais bonita do palácio, mas ela estava muda e não podia falar nem cantar. Belas escravas vestidas de seda e ouro avançaram e cantaram diante do príncipe e seus pais reais. Uma cantava melhor do que todas as outras, e o príncipe aplaudiu e sorriu para ela. Isso foi uma grande tristeza para a pequena sereia, pois ela sabia o quão docemente ela mesma tinha sido capaz de cantar no passado, e pensou, vá, se ele soubesse que eu renunciei à minha voz para estar com ele para sempre. Então, as escravas realizaram danças encantadoras e semelhantes a fadas ao som de uma bela música. Em seguida, a pequena sereia ergueu seus lindos braços brancos, ficou na ponta dos pés, deslizou pelo chão e dançou como ninguém jamais havia feito. A cada momento, sua beleza se revelava ainda mais e seus olhos expressivos tocavam diretamente o coração mais do que as canções das escravas. Todos estavam encantados, especialmente o príncipe, que a chamava de sua pequena encontrada. Ela dançava mais uma vez com prazer para satisfazê-lo, embora toda vez que seu pé tocava o chão, parecesse que ela estava pisando em lâminas afiadas. O príncipe disse a ela que ela deveria permanecer sempre com ele, e permitiram que ela dormisse à porta do seu quarto em um travesseiro de veludo. Eles mandaram fazer um traje de pajem para que ela pudesse acompanhá-lo a cavalo. Eles cavalgavam juntos pelas florestas perfumadas, onde os ramos verdes roçavam seus ombros e os passarinhos cantavam entre as folhas frescas. Ela subia com ele até o topo das montanhas, e mesmo que seus delicados pés sangrassem e deixassem rastros a cada passo, ela apenas sorria e o seguia até que pudessem ver as nuvens abaixo deles, como um bando de pássaros voando para terras distantes. Enquanto estavam no palácio do príncipe, e quando todos os habitantes estavam dormindo, ela saía para se sentar nos amplos degraus de mármore, pois aliviar seus pés queimados na água fria do mar lhe proporcionava alívio. Foi então que ela pensava em todos aqueles que estavam lá embaixo, nas profundezas do mar. Uma vez, durante a noite, suas irmãs emergiram da água, entrelaçadas e cantando melancolicamente. Ela acenou para elas e elas a reconheceram e contaram o quanto sentiram sua falta. A partir desse momento, elas vinham ao mesmo lugar todas as noites. Em uma ocasião, ela viu ao longe sua velha avó, que não havia emergido para a superfície do mar há muitos anos, e o velho rei do mar, seu pai, com a coroa na cabeça. Eles estenderam as mãos em sua direção, mas não se aproximaram da costa como suas irmãs haviam feito. À medida que os dias passavam, ela amava o príncipe cada vez mais, e ele a amava como se ama uma pequena menina. No entanto, nunca ocorreu a ele torná-la sua esposa. Mas, a menos que ele se casasse com ela, ela não poderia receber uma alma imortal e, na manhã seguinte ao seu casamento com outra pessoa, ela se dissolveria em espuma do mar.
Você não me ama mais do que todos os outros, pareciam dizer os olhos da pequena sereia quando ele a pegava nos braços e beijava sua testa. Sim, você é querida para mim, disse o príncipe, porque você tem o melhor coração e é a mais leal a mim. Você é como uma jovem donzela que vi uma vez, mas que nunca mais encontrarei. Ela estava em um navio que naufragou, e as ondas me jogaram perto de um templo sagrado onde várias jovens donzelas realizavam um serviço. A mais jovem delas me encontrou na praia e salvou minha vida. Eu a vi apenas 2 vezes, e ela é a única no mundo que eu poderia amar. Mas você é como ela, e quase apagou a imagem dela da minha mente. Ela pertence ao templo sagrado, e a boa sorte te enviou para mim em seu lugar. Nunca nos separaremos. Ah, ele não sabe que fui eu quem o salvou, pensou a pequena sereia. Eu o levei pelo mar até a floresta onde fica o templo, sentei-me sob a espuma e observei até que os humanos viessem ajudá-lo. Eu vi a bela donzela a quem ele ama mais do que a mim. A sereia suspirou profundamente, mas não conseguiu chorar. Ele diz que a donzela pertence ao templo sagrado. Portanto, ela nunca retornará ao mundo, eles nunca se encontrarão novamente. Eu estou ao seu lado e o vejo todos os dias. Eu cuidarei dele, o amarei e darei minha vida por ele. Logo foi dito que o príncipe iria se casar e que a bela filha de um rei vizinho seria sua esposa, pois um belo navio estava sendo preparado. Embora o príncipe tenha dito que apenas pretendia visitar o rei, geralmente se presumia que ele estava cortejando a princesa. Uma grande comitiva o acompanharia. A pequena sereia sorriu e balançou a cabeça. Ela conhecia os pensamentos do príncipe melhor do que os outros. Devo viajar, ele havia dito a ela, preciso ver essa bela princesa. Meus pais desejam isso, mas não me obrigarão a trazê-la para casa como minha noiva. Eu não posso amá-la porque ela não se parece com a bela donzela do templo, que se parece com você. Se eu fosse obrigado a escolher uma esposa, escolheria você, minha encontrada muda, com esses olhos expressivos. Então ele a beijou nos lábios rosados, brincou com seus longos cabelos ondulantes e encostou sua cabeça em seu peito enquanto ela sonhava com a felicidade humana e uma alma imortal. Você não tem medo do mar, minha querida menina muda, não é mesmo? Ele disse enquanto estavam de pé no convés do nobre navio que os levaria ao país do rei vizinho. Então ele falou sobre tempestades e calmaria, sobre peixes estranhos nas profundezas abaixo deles e sobre o que os mergulhadores haviam visto lá. Ela sorriu diante de suas descrições, pois ela sabia melhor do que ninguém quais maravilhas eram encontradas no fundo do mar. Na noite iluminada pela lua, quando todos a bordo estavam dormindo, exceto o homem no leme, ela sentou-se no convés, olhando para baixo através da água clara. Ela pensou que poderia distinguir o castelo de seu pai e, acima dele, sua velha avó com a coroa de prata na cabeça, olhando através da maré impetuosa para a quilha do navio. Então suas irmãs emergiram das ondas e a olharam com tristeza, torcendo suas mãos brancas. Ela acenou para elas, sorriu e quis dizer o quão feliz e bem estava. Mas o grumete se aproximou e quando suas irmãs mergulharam, ele só viu a espuma do mar. Na manhã seguinte, o navio navegou para o porto de uma bela cidade pertencente ao rei que o príncipe ia visitar. Os sinos da igreja estavam tocando, e dos altos torreões se ouvia o som de trombetas. Soldados com bandeiras tremulando e baionetas brilhantes formavam filas ao longo das ruas por onde passavam. Todos os dias eram uma festa, uma dança e uma diversão atrás da outra. Mas a princesa ainda não havia aparecido. As pessoas diziam que ela havia sido criada e educada em um convento religioso, onde aprendeu todas as virtudes reais. Finalmente, ela chegou. Então a pequena sereia,
Ansiosa para ver se ela era realmente bonita, teve que admitir que nunca havia visto uma visão de beleza mais perfeita. Sua pele era delicadamente clara e, sob seus longos cílios escuros, seus olhos azuis sorridentes brilhavam com verdade e pureza. Foi você, disse o príncipe, quem me salvou a vida quando eu estava deitado na praia como morto, e abraçou sua noiva corada entre seus braços. Ah, estou tão feliz, disse ele para a pequena sereia, meus mais queridos desejos se realizaram. Você se alegrará com a minha felicidade, porque sua devoção por mim é grande e sincera. A pequena sereia beijou a mão do príncipe e sentiu como se seu coração já estivesse partido. A manhã de seu casamento traria a morte para ela e se transformaria em espuma do mar. Todos os sinos da igreja tocaram e arautos cavalgaram pela cidade proclamando o compromisso. Óleo perfumado foi queimado em candelabros de prata caros em cada altar. Os sacerdotes agitaram os incensários enquanto a noiva e o noivo uniram suas mãos e receberam a bênção do bispo. A pequena sereia, vestida de seda e ouro, segurava a cauda da noiva, mas seus ouvidos não ouviam a música festiva e seus olhos não viam a cerimônia sagrada. Ela pensava na noite de morte que se aproximava e em tudo que havia perdido no mundo. Na mesma noite, os recém-casados embarcaram no navio. Os canhões rugiram, as bandeiras tremularam e no centro do navio foi erguida uma tenda cara de púrpura e ouro. Ela continha camas elegantes para o casal durante a noite. O navio, impulsionado por um vento favorável e com velas infladas, deslizava suave e leve sobre o mar calmo. Quando escureceu, várias lâmpadas coloridas foram acesas e os marinheiros dançaram alegremente no convés. A pequena sereia não pôde deixar de lembrar sua primeira saída do mar quando testemunhou festividades semelhantes, então ela também se juntou à dança, subiu no ar como uma andorinha perseguindo sua presa, e todos os presentes aplaudiram maravilhados. Ela nunca havia dançado com tanta graça antes. Seus pés delicados doíam como se estivessem cortados por lâminas afiadas, mas ela não se importava com a dor ou uma dor mais profunda havia atravessado seu coração. Ela sabia que esta era a última noite em que veria o príncipe pelo qual havia abandonado sua família e seu lar. Ela havia renunciado à sua bela voz e suportado dores insuportáveis diariamente por ele, enquanto ele não sabia de nada. Esta era a última noite em que respiraria o mesmo ar que ele ou contemplaria o céu estrelado e o mar profundo. Uma noite eterna, sem pensamento ou sono, a aguardava. Ela não tinha alma e agora nunca poderia ganhar uma. Tudo era alegria e júbilo no navio até muito depois da meia-noite. Ela sorria e dançava com os outros enquanto o pensamento da morte estava em seu coração. O príncipe beijou sua linda noiva, e ela brincou com seus cabelos negros como azeviche até que foram juntos, de braços dados, descansar na tenda luxuosa. Então tudo ficou silencioso a bordo do navio, e apenas o timoneiro, que estava de pé no leme, estava acordado. A pequena sereia apoiou seus braços brancos na borda do navio e olhou para o leste em busca do primeiro lampejo da manhã, o primeiro raio do amanhecer que seria sua morte. Ela viu suas irmãs emergindo das águas. Elas estavam tão pálidas quanto ela, mas seus belos cabelos já não ondulavam ao vento, eles haviam sido cortados. Nós demos nossos cabelos para a bruxa, disseram elas, para obter ajuda para você, para que não morra esta noite. Ela nos deu uma faca, olhe, é bem afiada. Antes do sol nascer, você deve cravá-la no coração do príncipe. Quando o sangue quente cair sobre seus pés, eles voltarão a crescer juntos e se transformarão em uma cauda de peixe, e você voltará a ser uma sereia e poderá voltar conosco para viver seus 300 anos antes de se tornar espuma do mar salgado. Se apresse, então, ou ele ou você devem morrer antes do amanhecer. Nossa velha avó está tão aflita por você que seu cabelo branco está caindo, assim como o nosso caiu sob as tesouras da bruxa.
Mate o príncipe e volte. Se apresse. Você não vê as primeiras listras vermelhas no céu? Em poucos minutos, o sol nascerá e você deve morrer. Então elas suspiraram profundamente com tristeza, e afundaram sob as ondas. A pequena sereia afastou a cortina carmesim da tenda e contemplou a linda noiva, cuja cabeça descansava no peito do príncipe. Ela se curvou e beijou sua nobre testa, depois olhou para o céu, onde o amanhecer rosado se tornava cada vez mais brilhante. Ela deu uma olhada na afiada faca e voltou seus olhos para o príncipe, que sussurrava o nome de sua esposa em seus sonhos. Ele estava em seus pensamentos, e a faca tremia na mão da pequena sereia, mas ela a jogou para longe, em direção às ondas. A água ficou vermelha onde caiu e as gotas que saltaram pareciam sangue. Ela lançou um olhar mais demorado, quase desmaiando, para o príncipe, depois lançou-se do navio ao mar e sentiu seu corpo se dissolvendo em espuma. O sol se levantou sobre as ondas e seus raios quentes caíram sobre a espuma fria da pequena sereia, que não sentia que estava morrendo. Ela via o sol brilhante e centenas de criaturas transparentes e belas flutuando ao seu redor. Ela podia ver através delas as velas brancas dos navios e as nuvens vermelhas no céu. Sua voz era melodiosa, mas não podia ser ouvida pelos ouvidos mortais, assim como os olhos mortais não podiam ver seus corpos. A pequena sereia percebeu que tinha um corpo como o delas e que continuava a subir cada vez mais alto a partir da espuma. "Onde estou?" ela perguntou, e sua voz soava etérea, como as vozes daqueles que estavam com ela. Nenhuma música terrena poderia imitá-la. "Entre as filhas do ar", respondeu uma delas. "Uma sereia não tem uma alma imortal, nem pode obtê-la a menos que conquiste o amor de um ser humano. Em outra pessoa está o seu destino eterno. Mas as filhas do ar, embora não possuam uma alma imortal, podem, por meio de suas boas ações, adquirir uma. Voamos para países quentes e refrescamos o ar sufocante que aflige a humanidade com doenças. Levamos o perfume das flores para espalhar saúde e restauração. Depois de lutarmos por 300 anos para fazer todo o bem que está ao nosso alcance, recebemos uma alma imortal e participamos da felicidade da humanidade. Você, pobre pequena sereia, tem se esforçado de todo o coração para fazer o mesmo que nós. Você tem sofrido, suportado e se elevado ao mundo espiritual por meio de suas boas ações e agora, lutando da mesma forma por 300 anos, poderá obter uma alma imortal." A pequena sereia levantou seus olhos glorificados para o sol e, pela primeira vez, sentiu que estavam cheios de lágrimas. No barco do qual havia deixado o príncipe, havia vida e barulho, e ela viu ele e sua bela esposa procurando por ela. Tristemente, eles contemplaram a espuma perolada como se soubessem que ela se jogará nas ondas. Invisível, ela beijou a testa da noiva e acariciou o príncipe, então subiu com as outras filhas do ar em direção a uma nuvem rosa que flutuava acima. "Depois de 300 anos, flutuaremos para o reino dos céus", disse ela. "E talvez possamos chegar até lá antes", sussurrou um de seus companheiros. Invisíveis, podemos entrar nas casas dos homens onde há crianças, e a cada dia em que encontramos uma criança bondosa que traz alegria aos pais e merece seu amor, nosso tempo de provação é encurtado. A criança não sabe quando voamos pelo quarto e sorrimos de alegria por seu bom comportamento, pois podemos subtrair um ano dos nossos 300 anos. Mas quando vemos uma criança travessa o mar, derramamos lágrimas de tristeza, e para cada lágrima, um dia é acrescentado ao nosso tempo de provação.